A minha aluna Cibele Rodrigues me marcou no Instagram mandando fotos dessa linda cestinha que ela costurou. Então, se você também quiser aprender, amiga, eu vou te ensinar agora. Fica comigo até o final deste vídeo e aproveita para se inscrever no canal. Olá, amiga, tudo bem com você? Eu sou a Gabi, a menina do Pane. Nesta aula eu vou te ensinar, amiga, como fazer esta linda cestinha. Em outra ocasião, alguns anos atrás, eu já gravei uma aula igual a essa e recentemente, como eu falei no início, eu recebi as fotos, né, de uma amiga, de uma aluna, a Cibele, que reproduziu lindamente. Então eu decidi, amiga, fazer uma nova gravação aí para te ensinar, para as alunas novas, né, a fazer essa cestinha super fácil, super simples. Tá bom? Então, antes da gente começar a aula, eu vou te pedir, se você que ainda não é inscrita no canal, amiga, que você clica aqui em inscrever-se, tá? Se inscreve para que você receba as notificações das aulas, ative o sininho também para você ser informada todas as vezes que eu postar um conteúdo. E não se esqueça também, se você gostar, deixa o joinha, né? Clica no like, convida uma amiga para assistir a aula, compartilha aí nos grupos, tá? Essa aula, se você gostar. Então, vamos à nossa aula. Então, amiga, você vai precisar de tecido para o forro, tecido para a parte de fora da sua peça e também manta R2. Importante, amiga, que essa medida que eu estou usando aqui, toda a receitinha com todas as medidas estão na descrição. Mas o que é importante você atentar no caso de você querer aumentar ou diminuir a sua cesta? É que você, amiga, trabalhe sempre com um quadrado. Ah, ok, Gabi, um quadrado. Um quadrado tem sempre todos os lados iguais. Então, se você está usando aqui, nós estamos usando 25 por 25, então se você quiser aumentar, você vai usar 30 por 30, 35 por 35. Então, aumentando ou diminuindo, você sempre vai trabalhar com o quadrado, ok? Então, vamos precisar também da fita de cetim. Então, amiga, eu gravei uma outra aula no passado, quando eu ainda não tinha as ferramentas adequadas. Então, se você não tiver a régua para fazer a marcação aí de 5 centímetros, eu vou deixar o link aqui embaixo, porque você também vai poder assistir essa aula e constatar que mesmo que você não tenha as ferramentas, você consegue aí criar a sua peça. Um outro detalhe também que seria ideal você usar aqui uma canetinha mágica, vai facilitar bastante para você, mas no momento eu também não tenho uma canetinha mágica, então eu vou usar um giz de alfaiate aqui. Gabi, eu posso usar uma caneta comum ou um lápis comum? Não, amiga, não é ideal que você use um lápis comum, porque essa peça, essa parte aqui é a parte do topo, aliás, a parte de fora da sua peça, tá? Então, a gente riscando ela, a gente vai precisar apagar. Então, se for com uma canetinha mágica, com ferro, a gente consegue apagar. E também usando, amiga, um giz de alfaiate, você consegue apagar, ok? Você vai marcar 5 centímetros em todos os lados. Então, amiga, você vai perceber as marcações, 5 centímetros em todos os lados, cruzando até o final. E agora, lindona, você vai precisar, para cada lado desse, 12 centímetros de fita, tá? Como que eu costumo fazer? Eu faço o seguinte, eu corto, ao invés de cortar 12 centímetros, eu já corto ela com 24. Então, nós vamos precisar de 12 centímetros de fita para cada lado. Porém, lindona, ao invés de eu cortar, né, se você preferir fazer assim também, eu corto ela já com 24. Então, amiga, você vai fazer o seguinte, ó, aqui tá o lado brilhoso, você vai colocar do lado avesso, tá? Encostando aqui nessa linha que tá saindo. Então, a gente vai costurar ela aqui e a outra pontinha, ó, nós iremos costurar na outra linha aqui, ó, fazendo este cruzamento aqui, ok? O que eu te aconselho? Que você costure, aí depois, amiga, que você costurar, a gente vai cortar aqui igualmente, tá? Mas pra gente não se confundir, não ficar caindo, então eu uso 24 centímetros, prendo as duas pontinhas, tá? E vou repetir esse processo em todos os outros lados, ok? Então, você vai fazer a mesma coisa deste lado, tá?
Uma pontinha lá, outra pontinha aqui. E nós iremos passar uma costurinha só pra gente posicionar essa parte, pra depois a gente continuar montando aí a nossa cesta. Então, amiga, nessa etapa você já pode cortar aqui, certo? Mas o ideal é que você junte direitinho para que você corte exatamente ao meio, para que fique o mesmo tamanho dos dois lados. Ok? Então, quando a gente for prender agora, né, elas têm que ficar assim. As fitinhas têm que fazer isso aqui, para que a gente possa colocar o forro. Ok? E para que essa fitinha ela não fique, amiga, desfiando aqui na pontinha, o ideal é que com muita cautela a gente use o fogo com a vela, né, aquela chama, na primeira chama, não a parte vermelha do fogo, mas aquela parte azul, para que não queime, para que a gente possa passar essas pontinhas e daí assim elas não vão ficar desfiando. Então, ajustei todas elas. O que que nós iremos fazer agora? Vamos pegar a manta. É importante que a manta sempre fique maior do que a nossa peça. Arrumei antes de colocar na manta, mas vai dar certinho. Porque a manta estando maior, você tem um domínio, tá? Aqui, para fazer a sua peça. E aqui, amiga, nós temos o forro. Então, você vai colocar o avesso do topo, tá? Da sua cesta. Aqui, ó, o avesso em cima da manta. E vai colocar o direito do forro, da parte interna, tá? Direito dele com o direito do nosso topo. Então, amiga, você vai colocar o direito, tá? E daí a gente vai costurar uma costurinha aí de 1 centímetro em todos os lados. Mas é importante que aqui no meio você procure aí um lugar para ser o meio, para começar com um retrocesso forte, tá? Porque nós precisaremos desvirar essa peça. Então, você pode deixar aí 5 centímetros pra gente desvirar, ok? Então, começa daqui com retrocesso forte e depois termina também com retrocesso forte, porque nós iremos fazer aí essa desvirá-la, né, para que ela fique no posicionamento que a gente precisa. E daí também passe o ferro para que tudo fique ajustadinho. Já passei nesse, mas ele deu uma amassadinha, vou precisar passar ferro de novo. Então, amiga, nessa etapa você vai tirar todo o excesso de manta, deixando primeiramente ela rente com o tecido, tá? E na sequência, amiga, você vai tirar os excessos também de dentro do tecido. Então, com muita cautela, você vai levantar aqui, ó. Ok? E vai tirar todo esse excesso de manta aqui no tecido. Tirado todos os excessos, amiga, você vai pegar a quina aqui, tá? Todas as quinas e vai fazer um pique também com muito cuidado, tá? Porque quando a gente desvirar essa parte, vai facilitar aí pra ficar com toda a partezinha aberta, né? Aquela pontinha ficar bem bonitinha. Ai, deixa eu mostrar aqui pra você. Ó, fiz um piquezinho. Então agora, ó, tem um espacinho aqui. Acho que pequeno, mas vamos tentar desvirar, tá? Você deve puxar outra ponta. Aqui, ó, por dentro.
Você puxa a ponta oposta e daí assim, ó, facilita pra gente desvirar. Lembre-se, amiga, que nessa etapa, sempre eu falo, quando a gente tem que desvirar peças com manta, a gente não precisa usar a força, tá? É o jeito. A gente vai fazendo devagarinho, puxando tudo devagarinho e a gente vai puxando devagarinho até conseguir sair toda a peça, né? Desvirar toda a peça e ajustá-la. Por isso que também é importante que você faça um retrocesso forte, né? Tanto no início quanto no fim. Porque às vezes aqui nessa etapa, se você não fizer o retrocesso, tende a abrir as costuras e até deformar a sua peça. Ajuste bem, tá? Abra as costurinhas antes de você passar o ferro, porque nós estamos usando a manta R2. Então, quando a gente passar o ferro, vai aderir os tecidos à manta, tá? Mas você ajusta direitinho, ó, para que cada tecido fique do seu lado, certinho, tá? Aqui a gente ainda tem as marcações, porque nós precisaremos passar as costurinhas. E depois que a gente ajustar, vai ajustar essa parte aqui do fechamento. Então, depois de ajustar, você deve passar o ferro. E logo em seguida, nós iremos fazer as costuras, cruzando de um lado ao outro, na medida de 5 centímetros, naquela primeira marcação que nós fizemos, e usar também o ponto número 2. Então, amiga, depois que você passar todas as costurinhas aqui, tá, de 5 centímetros cruzando, nós iremos fechar. Lembrando também que ela pode se tornar dupla face, você pode fechar tanto para um lado quanto para o outro. Mas nesse caso, a gente escolheu esse aqui como direito, então vamos para o processo de fechamento, tá? Você vai fazer nós com laços. O que eu gosto de fazer aqui? Eu gosto de pedir um auxílio de alguém, porque tende, quando a gente for fazer o lacinho, ela se abrir. Eu quero ela bem fechadinha, tá? Então você pede aí pra alguém ajudar, ó, segurando aqui. Me ajuda aqui. Tu vai segurar. Isso, fechando aqui. Porque aí você vai ter a completa certeza de que tá bem ajustadinha e ela vai ficar aí do jeito que precisa. Pronto, então a partir daí, amiga, você tem a sua cestinha já pronta. E lembra daquela parte, né, onde a gente precisou desvirar? Eu fiz um ajuste aqui e passei cola, tá? Mas o ideal é que você faça uma costura embutida para que fique garantido aí de que não vai haver nenhum problema, principalmente se você for vender. Então, para você fazer essa costura invisível, amiga, se você não souber, eu vou deixar o link aqui da aula aqui embaixo para você aprender como fazer essa costura invisível. Mas se você quiser também, você pode fazer o uso da cola, tá bom? Mas o ideal mesmo, para que fique totalmente seguro, é que você use aí uma costura invisível. Espero muito que vocês tenham gostado desta aula, tá? E lembrando, lindona, que desta vez eu usei as ferramentas como a régua de patchwork junto com a placa. Mas se você, amiga, não tem essas ferramentas, está começando agora, que isso não seja um empecilho para você. No link que eu deixei aqui da outra aula, você vai poder visualizar que com a régua comum escolar a gente pode criar aí as nossas peças também. Então, se você tiver alguma dúvida no como usar outros tipos de ferramentas comuns, é só você assistir a outra aula, tá bom? Então, deixa o seu like, comente, né? Eu sempre falo que a melhor forma de eu estar melhorando os conteúdos é sabendo a sua opinião, e é o espaço onde você tem aí também para tirar as suas dúvidas. Então deixe o seu comentário e nós nos encontraremos na próxima aula. Então eu sou a Gabi, a menina do pano, e até lá!